Bom, na verdade entrei aqui só para notificar que eu vou fazer várias postagens, né? Tipo capítulos, comentando alguns livros meus, né? Incluindo o Naosh 2, né? E o simulador. O livro simulador já está na gráfica, deve estar saindo semana que vem. Aí já vai começar a pré-venda, né? E aí vou fazer alguns comentários, vou fazer toda uma abordagem sobre esses livros, sobre esses temas novos, bem atuais, que são bem importantes a nível de literatura e desenvolvimento pessoal, tá? Vão ser curtos, tá? Na verdade me inspirei no Dr. Júlio, que eu só acompanho ele há muito tempo, né? Aí eu vi que ele tá sempre postando coisas curtas, eu falei, porra, mas é porque é pequenininho, dá para postar aqui, subir rapidamente, não pesa e vai abastecendo de informações vocês. Aí vou falar um pouco sobre, eu vou abrir um pouco mais sobre a questão do Chopats, né, porque estão deixando, as pessoas estão me perguntando, né, porque eu comecei a abrir sobre o Chopats, na verdade, no ano de 1996, 97, comecei a comentar Chopats. Agora trocaram o nome de Chopats para ultraterrestres, interdimensionais, superdimensionais, tudo besteira de ego dos idiotas aí. O nome Chopats é o nome dado na Confederação e na Federação Intergaláctica para esses seres. Então esse é o nome atribuído a eles dentro da esfera interdimensional, tá? Tem a ver com o declínio deles, do filho paradisíaco ternário e dos Lanondex quaternários. Dentro dessa junção é que surge essa determinação ou denominação Chopats, tá? Que eles são interdimensionais, óbvio, porque eles trabalham entre a sexta e a 15ª dimensão. Que eles são ultraterrestres, óbvio, porque eles são muito acima do Homo sapiens e vários outros códigos genéticos, né? Então, eu vou aos poucos, né? E aí, na medida que as pessoas forem colocando indagações aqui, perguntas escritas nas postagens, eu vou lendo e vou respondendo, tá? A ideia é fazer uma coisa mais interativa com as pessoas, né? E isso também vai fazer com que as pessoas acelerem seu processo cognitivo, seu processo de como a gente chama? De despertar, né? Porque o tempo está curto, né? Nós estamos já com as mudanças de equinócios aí no planeta de uma forma bem significativa. Estamos também com outras anomalias interessantes a nível de aproximação do Herculobus, mudança no campo eletromagnético e outras coisas mais que estão todas se precipitando para nós. Essa inundação em Valência que teve aqui, que morreram mais de 2.000 pessoas, o governo fala só em 204, como aconteceu no sul, e outras situações. Marrocos está debaixo d'água, Dubai, África do Sul inundada, deu gelo. Então tem bastantes questões aí que a gente vai poder ir comentando, né, e interagindo com vocês. De qualquer forma, todas as anomalias climáticas que nós estamos tendo no planeta Terra são um efeito da mudança dos equinócios, a mudança do polo, que já está se fazendo sentir, o núcleo está retrasando, está começando a ficar mais lento, e tudo isso interfere no nosso campo eletromagnético, interfere no nosso clima. Isso é um fator. O fator mais importante que ninguém está levando em conta é que toda anomalia climática, toda anomalia no campo eletromagnético da Terra afeta a nossa pineal. Isso vai fazer com que muitas pessoas comecem a pirar, insônia, tontura, mal-estar em geral, insegurança, sonhos. Muitas pessoas vão começar a ter déjà vus de vidas passadas, vidas paralelas, vão começar a ter também outras anomalias sensoriais, né? Vão confundir a realidade do plano físico com o plano astral e até os próprios hologramas neurais, né? Os implantes neurais e por aí vai. Tudo isso vai se concentrar cada vez mais dentro dos processos que estão entrando aqui, tá? E aí o que acaba acontecendo?
prato cheio para os Chopats, tá? Ou os ultraterrestres, interdimensionais, como as pessoas estão pondo o nome aí e tal, né? Que o Corey chamou de interdimensionais, ultraterrestres, sei lá como que é. Então, o que vai acontecer? Quando mais as pessoas estiverem em desequilíbrio, tá? Muito mais eles vão estar acessíveis à rede psíquica neural desses seres, consequentemente ao processo de abdução neural. Os Chopats não entraram em 2012, como alguém disse. Na verdade, os Chopats chegaram aqui há uns 87 mil anos, na primeira leva. A segunda leva teve envolvimento com a destruição de Lemúria e a colocação da Lua na nossa órbita. Datas que são importantes historicamente no planeta. Destruição, por volta de 36 mil anos da nossa atual contagem de tempo. A segunda data, mais ou menos 23, 24 mil anos, tá? Destruição da Lemúria, costa do Pacífico, desde a parte da Califórnia, México, lá em cima, até a parte do Chile, tá? Terceira data, dilúvio. Entre a segunda e a terceira data, mais ou menos entre 18.800 a 20 mil anos, mais ou menos, a Lua é colocada em órbita. Tá? Depois vem o dilúvio, e aí vem o domínio total dos agentes globais, e aí os Chopats vão gradualmente assumindo posições de coordenação junto aos draconianos, aos talsetianos, aos greys, aos zetas e junto com os akrans, que são os insectoides, aí entre os mantis e várias outras raças. Então a coisa tem uma cronologia, tá? 2012 foi marcado porque se abriu um portal, isso é um fato. Abriu-se um portal em 2012, onde muitas pessoas que deveriam ter saído do simulador, não saíram. E através desses portais, uma nova leva de Chopats chegou para cá. Uma leva menor, uma leva aí de uns 300 e poucos Chopats. E aí a coisa começou a engrossar e a fortalecer toda a estrutura dos dirigentes globais pela Agenda 2030, que na época não se falava. Algumas pessoas dissidentes do governo começaram a comentar sobre a Agenda 2030, 2050, naquela época. O grupo Cameron, principalmente, foi o que mais abriu informações. Só que esse grupo desapareceu, misteriosamente. Do jeito que eles apareceram, desapareceram. Mas eles ofertaram muitas informações interessantes, muitas coisas legais. Tá? Então, basicamente é isso. Eu vou periodicamente fazer as coisas ao vivo, né? E vou começar a comentar com vocês, fazer postagens, falando sobre o novo livro, né? Dois, né? Porque estou lançando os dois praticamente simultaneamente. O Ventos de Avior, né? Que é sobre a origem da raça Cadiamon adâmica, no planeta Avior, da estrela de Vega da constelação de Lira, o projeto micaélico, e todo o desdobramento do Onara em salvar a espécie humana da extinção pelo ataque draconiano. E daí a ramificação dos apsianos também, e os principais desenvolvimentos que teriam levado aí também a Guerra de Orion, a formação da zona neutra, etc, etc. Na continuação, que é o simulador, que na verdade o livro simulador é a continuação, seria o Naosh 3, ele entra especificamente sobre a zona neutra, como ela foi configurada, construída, estruturada, como ela está em quarentena e como a linha de tempo fluidifica de forma diferente dentro da zona neutra em relação à parte externa da Via Láctea. E aí entra em detalhes de toda a estrutura da zona neutra e de toda a ramificação energética, etc, etc. E estou escrevendo o Tronados, que fala sobre a colonização da zona neutra, onde entra o surgimento dos tronos do comando estelar, que a gente chama no candomblé de Funfun. Os orixás Funfun, os orixás de branco que vieram das estrelas do espaço, ou também Anunnakis. Estou abordando toda a decodificação deles por grupos, 22 delegações, quem eles são, por que eles estavam ali, e aí todo o processo colonial em etapas do processo Terra e de outros sistemas. Eu já comentei várias vezes, a função dos Chopats é a abdução, vampirização. Eles se nutrem das nossas emoções, sentimentos. Eles abduzem telepaticamente as pessoas com as que eles têm ressonância. Então, eles têm ressonância com pessoas egóicas, egocêntricas, por assim dizer,
vaidosas, pessoas de mau caráter, pessoas de má índole, pessoas que querem o poder a qualquer custo, querem enriquecer de forma ilícita, ou seja, 95% da população mundial desse planeta Terra estão dentro da ressonância neural do Chopin. Em outras palavras, o mundo está na merda que está por causa desse tipo de situação. Vou tentar interagir mais com as pessoas, até porque eu estou andando sem tempo de live. Tem um monte de live que eu era para ter feito e não fiz. Marcava, mas não confirmava por causa da minha correria. Então isso vai, aos pouquinhos eu vou tentar até o final do ano acelerar algumas coisas. Os seres humanos não são marionetes. É gado pastando no planeta draconiano. Isso é a realidade. Aí eu explico todo esse processo cíclico de raças no livro Simulador. Tá? Então vocês vão entender o jogo de uma forma muito mais profunda e vão conseguir tomar suas eu acho que vão tomar nada, na verdade vão ter percepção, né, do que está acontecendo aqui, da situação de cada um. Todos os meus novos cursos, os cursos que eu já dou, eu vou começar as apresentações, atualizar com as novas informações, novas imagens de IGP que o Terry está compartilhando comigo, o Guilherme, o Racan. Então eu vou começar a melhorar todas as apresentações nesse sentido. Já fiz isso, né? Estou fazendo com os novos para potencializar todo o conteúdo, para que vocês tenham visualmente umas percepções mais claras, né? Que nem tem umas imagens fantásticas sobre planeta de Dixon e por aí vai. Então isso vai ajudar vocês a terem uma visão mais penetrante do que realmente está acontecendo. Olha, as pessoas absorvem algumas, vamos chamar, características de contaminação dos nossos clientes por ressonância. Simplesmente isso. Quem não é ressonante não pega a carga, mas como todos somos, porque nós temos o mesmo código genético basicamente, mesmo histórico, colonial, Brasil, Portugal, América Latina e Espanha, intervenção dos Chopatos através do Império Católico, né, do Vaticano, né, dos Chopatos e dos draconianos, dos insectoides e por aí vai. Todos temos em comum a Igreja, temos em comum um monte de questões históricas do planeta, como guerra, sofrimento, por aí vai, né? E aí não tem como não ressonar. Tu pega a estrutura de memória celular do escravagismo nas Américas e no mundo, desde os gregos, romanos, egípcios, hebreus, um processo do escravagismo Brasil, Portugal ou Espanha nas Américas. Isso é memória celular. Isso é um dos fatores que gera ressonância na captação de contaminação dos nossos clientes. Porque aí a gente tem basicamente o quê? Ressonância com como se diz, de memória celular com essas pessoas que a gente está atendendo. Então a contaminação ela ocorre por vários fatores. Tá? Então são coisas que a gente vai comentando. Eu já comentei em vários outros lives que as pessoas esquecem. Então aos poucos eu vou fazer os comentários sobre esses novos livros para dar uma atualizada, para interagir com vocês, porque os livros são muito fortes. Livros, para ter ideia, Eliana na revisão, ela demorou 7 meses, 8 meses, porque o livro tem 600 e poucas páginas, até eu caí duro quando eu vi o formato final. O livro Simulador, ele é todo colorido, por causa das imagens, ele tem muita imagem, então eu mantive ele colorido. O Naoshi 2 eu ia fazer, mas é muito caro, então vai para o preto e branco. Mas foi um livro que deu muito trabalho a nível de correção, ajuste, porque ele mexe muito com as pessoas, demais. Então é a mesma pegada do Supra, Sete Samurais, Saga de Naoshi, Ventos de Avior e Simulador Encarnacional. Eles mexem mesmo. Então são livros iniciáticos. Para quem já é aluno da Arometria vai ser um prato cheio. Quem não é,
vai boiar, porque vai mexer muito na estrutura cognitiva e vai fazer muitos alinhamentos na rede neural e na alma, tá? Inclusive a gente tem o último curso do simulador, agora acho que em Porto Alegre, Novo Hamburgo, acho que 2 ou 3 e 4 de dezembro, tá? Lá com o John e com a Luísa. Esse curso se baseia nesse livro, que já vai estar disponível, né? Então, nesse curso, eu vou falar muita coisa que está nesse livro e vou começar a abrir, porque, na verdade, a função desse curso, que é o comando repaginado, ele está abrindo os códigos de acesso ao corpo criogênico para as pessoas que já são sintonizadas na cura quântica. Então, quem já está sintonizado na cura quântica, até aluno da ergometria, ele está abrindo registros fantásticos. A função dele é essa. Esse curso é feito para isso, para abrir registros, para fazer o link direto para as pessoas começarem a preparar já o seu processo interno de arrebatamento, tá? Então, o arrebatamento, ele é uma questão tempo e espaço, vai depender muito dos fatores do planeta, certo? Com a vitória do Donald Trump, muitas coisas vão dar uma amenizada. Acreditamos nós que a guerra na Ucrânia amenize bastante, porque não há interesse para o Trump essa guerra, né? Ele também não é louco, não quer uma terceira guerra nuclear com a Rússia, né? Então, provavelmente as coisas em Israel também deem uma amenizada, supostamente, e aí vão vir os outros desafios aí por causa dos dirigentes globais contra o governo Trump, e aí vamos ver as situações que vêm pela frente, tá? Então agora nós vamos ter um confronto político muito forte entre esquerda e direita no ano que vem. Isso vai culminar em alguns atritos, novos pontos de atrito, novos pontos de divergência entre todos os governos de esquerda contra o imperialismo norte-americano e outras situações que devem vir decorrente disso, além da pressão, obviamente, dos dirigentes globais para desestabilizar e tirar a força do governo Trump, tá? Então não pensem que a coisa vai ser mamão com açúcar, porque não vai. E o Trump sabe que ele vai enfrentar uma situação muito dura. E não se esqueçam que ele também foi traído pelo alto comando militar, quando ele perdeu as eleições a última vez, porque todos estão na folha de pagamento dos dirigentes globais, né, das grandes conglomerados. Então, é uma situação complexa. Mais do que nunca a gente está voltado para dentro, voltado para o nosso processo interior, justamente para não entrar nessa questão externa da política internacional, etc., geopolítica, porque vai ter mais rolo, muito engodo, e muitas coisas vão decepcionar a gente, tá? Então, o trabalho continua sendo interno, se voltar para dentro, meditar, fazer umas projeções internas com ancoramento, chamar os nossos guias, nossos amparadores, para dar a sustentação, dar como se diz? Sustento interno à nossa alma através dos processos de desenvolvimento consciencial que cada um de nós pode desenvolver, pode fazer internamente, tá? É um momento fundamental, até pelas situações que vêm pela frente da economia mundial, que não está boa e não vai melhorar de um dia para o outro, e da instabilidade climática, energética das próprias pessoas. Volto a repetir, com as mudanças do campo magnético da Terra, a nossa pineal sofre diretamente intervenção eletromagnética, gerando anomalias sensoriais, abrindo evidência, abrindo déjà vus, gerando em algumas pessoas captação do astral, do umbral, do alto astral, dependendo da frequência de cada um. Isso deixa as pessoas enlouquecidas, né? Porque elas não conseguem mais discernir o que é real e o que não é real. Muitas pessoas recorrendo à medicação para baixar a frequência neurológica, para poder, né, ter uma vida normal. E isso a gente sabe que não é tão simples assim, tá? Então, o jogo continua e os dirigentes estão no comando, tá? Bom, eu vou para o curso, tá? Então cuidem-se e, na medida que eu puder, tendo rede, eu vou soltar algumas coisas curtas assim aqui sobre os novos livros, sobre novas informações, e vou tirar dúvidas sobre o
Chopatos, essas coisas, à medida que for possível também, sem que eu também entre na alça de mira deles, né? Eu conheço muito bem os Chopatos por causa do meu trabalho junto aos Sete Samurais, né? Mas isso é outra história. Então, boa noite para quem está no Brasil e bom dia para quem está aqui na Europa. Abraço a todos.